Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando então mais uma aula de geografia. O tema de hoje vai ser o que? Tipos de mapas temáticos. Esse assunto está na página 40 do livro didático de vocês, tá bom? Lá tá bem divididozinho em tópicos, então se vocês quiserem estar acompanhando é interessante, tá bom? Nós vamos bem rapidinho aqui, para não perder tempo. Nós temos basicamente, pessoal, conforme aqui no livro didático de vocês, nós temos 4 tipos de mapas temáticos. São quais? Mapas demográficos, mapas físicos, mapas econômicos e os mapas históricos. Eu vou apresentar de forma breve cada um deles aqui para vocês, tá bom? E alguns exemplos também. Nós temos aqui no caso, ó, mapas políticos. São os que tanto de municípios quanto estados, países, né, capitais, cidades importantes. Então é só a separação política mesmo, e por isso que leva esse nome mapas políticos, tá bom? No sentido de quem domina aqui determinada área, né? Então é mais ou menos isso. Vamos lá apressar. Mapas físicos representam um ou vários elementos naturais como rios, relevos, diferentes altitudes, tipos de clima e tipo de vegetação. Então representa fenômenos físicos da natureza, tá bom? Mapas econômicos representam o grau de desenvolvimento econômico de um continente, de um país ou de uma região e sua produção, assim como a localização de recursos minerais das indústrias ou das empresas e etc. Se refere à economia como um todo. Pode representar qualquer fenômeno da economia, tá bom? Só recapitulando, o mapa político é só a divisão política de um município, de um país, de um estado. Mapa físico representa fenômenos físicos naturais. Mapas econômicos, qualquer fenômeno que seja referente à economia, tá bom? Que país está mais desenvolvido, que país está menos desenvolvido, quais locais tem indústria, quais locais não tem indústria. E por último, pessoal, nós temos mapas históricos. Eu não sei se eu coloquei a definição, não coloquei aqui a definição. Mapas históricos são mapas que representam fenômenos históricos no tempo e no espaço. Então, por exemplo, o número de desmatamento entre 2010 e 2020 da Amazônia, por exemplo. Aí você mostra um mapa com uma área mais preservada em 2010 e digamos que em 2020 uma área mais degradada. Então é um mapa histórico, ele está mostrando um fenômeno histórico dentro do tempo, tá bom? Eu esqueci de colocar aqui para vocês. Mas vamos a um exemplo de mapa físico. É um mapa que mostra somente algum fenômeno, né, distribuído espacialmente em um determinado mapa, aqui no caso o mapa do Brasil, tá bom? Aqui nós podemos observar relevos, nós podemos observar vegetação, nós podemos observar as linhas com as representações dos rios, então mapa físico, tá bom? Vamos ao próximo, mapa político, pessoal. Aqui você vê que, por exemplo, o Pará está numa tonalidade de verde mais escuro, Amazonas está numa tonalidade de verde mais claro, Piauí, amarelo. E assim, cada divisão política estadual no Brasil tem uma coloração diferente para fazer a separação mais delimitada, dando a ideia que essa área pertence a Mato Grosso, aquela área pertence a... E assim, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Mapa econômico, pessoal. O mapa econômico, ele vai, como eu já havia falado, né, representar alguma coisa que se refere à economia, tá bom? Número de indústrias, número de empresas, que país mais desenvolvido, que país é menos desenvolvido. No caso aqui, pessoal, ele está representando pessoal ocupado na indústria por porcentagem. Principais indústrias por estado e gênero. Então ele vai trazer aqui uma classificação de 0 e vai até 10, aonde as cores mais próximas aqui de um marrom, a tonalidade marrom, até o verde, vai mostrando a graduação desse desenvolvimento quanto a pessoal ocupado na indústria. Então veja que as tonalidades mais próximas de verdes estão na região sudeste, né? E as tonalidades mais amarelas ou próximos do marrom, que são os mais baixos, veja que está entre norte e nordeste. Então esse é um mapa econômico, tá bom? Por fim, o mapa histórico, que eu não trouxe a descrição, mas eu trouxe aqui um exemplo. Ó, nós temos 4 representações
do Brasil, só que a primeira representação lá na parte superior, vamos lá, nós temos a representação de um mapa de 1940. Você vai observar que algumas regiões ou alguns estados eram bem maiores, pessoal. Por exemplo, veja aqui MT, Mato Grosso. Aí você compara com a outra representação em 1945, veja que o Mato Grosso já diminuiu territorialmente, ou seja, surgiram outros estados. Um comentário bem breve só para mostrar um fenômeno, é que antes o território brasileiro tinha uma determinada divisão política e conforme os anos foram passando, esses estados foram se subdividindo, surgindo, dando origem a outros estados, tá bom? É só um exemplo então de mapa histórico. Vamos para outro assunto, pessoal. Essa aula ela vai abordar mapas temáticos e escala cartográfica, pessoal. Claro que não dá tempo a gente abordar tudo muito aprofundado, com muito tempo, lembrando que o nosso tempo ele é restrito a 10 minutinhos, às vezes pode passar um pouquinho, tá bom, pessoal? Escala cartográfica, pessoal. Escala é um mecanismo, é uma ferramenta utilizada em mapas, pessoal, para dizer quantas vezes uma realidade ela teve de ser comprimida, né, para ser representada em um papel, tá bom? Então, aqui, por exemplo, nós temos duas representações, né, duas representações da mesma área, sendo que essa representação ela está mais próxima, né, a imagem 1 no caso, e essa imagem 2 está com menos detalhes da imagem. Por quê? Porque ela deu uma distanciada, né, e ela está pegando então uma área maior. Então a primeira representação, mais detalhes da imagem. Por quê? Porque o zoom está maior, né? O outro, menos detalhe da imagem, porque diminuiu o zoom, vamos dizer assim. Então, nessas duas representações, pessoal, o que a gente observa? Um está representando uma área menor, porque deu um zoom, né? O outro está representando uma área maior, porque diminuiu o zoom. Então a escala ela vai dar conta disso, né? De quanto de área está sendo representado. Se está sendo representado uma área maior ou se está sendo representado uma área menor. Qual é o recorte que está sendo feito, tá bom? Vamos avançando aqui. A escala em um mapa ela serve para informar o quanto a imagem foi reduzida. Acabei de dizer, né? Informa a proporção entre a área real e a área no mapa. Novamente, essa representação faz basicamente a mesma coisa que a imagem anterior, só que a imagem anterior era como se fosse uma imagem, é uma imagem de satélite, e essa aqui agora já representando mesmo algo muito mais próximo de um mapa ou de uma planta, no caso, né? E aí nós vemos a primeira imagem bem mais próxima e a segunda imagem mais distante, ou seja, um representando uma área menor, o zoom aproximou mais, e o outro representando uma área maior, é como que o zoom tivesse distanciado, né? A gente tivesse dado um zoom mais distante da imagem. Nós temos então dois tipos de escalas, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica ela representa através de números o quanto essa imagem teve que ser o quanto essa imagem teve que ser comprimida para ser representada. E o outro, através de um gráfico, né, uma linha gráfica aqui, o quanto também ele representa dessa realidade. Vamos ver aqui, ó, pessoal. Pode ser representada das seguintes maneiras. 1 sobre 100 mil. Ou, o segundo exemplo, 1 por 100 mil também. 1 sobre ou 1 por, né? Você pode falar dessa forma. 1 sobre 100 mil ou 1 por 100 mil. Esse é um exemplo de escala numérica. Isso quer dizer o quê? Que cada pontinho no mapa, cada fraçãozinha do mapa representa 100 mil na realidade. Ou seja, eu tive que reduzir 100 mil vezes a realidade para representar naquele papel. E a escala gráfica, pessoal, ela é composta por uma reta graduada, na qual cada segmento indica a correspondência entre a medida do mapa e a medida na realidade. Aqui ele já representa distâncias. Então, vemos aqui de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Vemos que a escala aqui está graduada de 10 em 10. Ou seja, nesse mapa que eu represento com essa escala aqui, específica, gráfica, cada centímetro nesse mapa vai equivaler a escala que é usada, quilômetros, né?
de 10 em 10 quilômetros. Então, se eu pegar uma régua e eu for medir a distância da cidade X para a cidade Y em uma reta, então você observa quantos centímetros dá, você observa qual foi a escala gráfica, a distância que foi estipulada. Cada mapa vai ter sua escala gráfica própria, sua distância, né, equivalente ali a cada centímetro, tá bom? E para finalizar, pessoal, escala grande e escala pequena. Ao contrário do que se pensa, uma escala grande não é aquela que possui um número maior. 1 por 5.000 é grande, pois a representação da realidade foi diminuída apenas 5.000 vezes. Enquanto que uma escala 1 por 30 milhões é uma escala pequena. Por quê? Porque teve que ser dividida, vamos dizer que é como que fossem pedacinhos, né? Um dividido para tanto. Dá quantos pedacinhos para cada um? Qual é a fração que vai dar para cada um? Então é nisso que eu mensuro essa relação de escala maior e escala menor. Fiquem com Deus, Deus abençoe, até a próxima semana. E assim, pessoal, observem aí a questão da atividade mobilizadas no grupo, então não deixem de fazer e enviar, né, para mim, retornar aí para mim a imagem, a fotozinha do exercíciozinho feito. Eu vou estar disponibilizando um contato de uma pessoa que vai estar nos auxiliando, recebendo essas atividades, pessoal. É um estagiário, ele vai estar recebendo, porém ele vai, claro, depois passar essa pasta de atividades para mim, tá bom? Então ele só vai receber no zap dele, mas depois ele vai estar repassando para mim. Fiquem com Deus, até a próxima.